Olá, meus irmãos, meu bom dia a todos vocês. Cumprimento a todos na paz, no amor e na graça do nosso Senhor Jesus. Nesta manhã, hoje quinta-feira, mais uma vez nós estamos juntos no Espírito de Cristo Jesus para estudarmos a nossa lição e, obviamente, que através desta lição nós estaremos estudando a Bíblia Sagrada, que é a inspirada palavra de Deus, tá? Eu quero convidar você, nós vamos orar neste momento, vamos pedir a bênção de Deus pelo nosso estudo, para que o Espírito Santo de Deus possa ungir a sua mente e também a minha mente, para que nós possamos compreender de forma muito bem clara aquilo que Deus realmente Ele quer falar conosco. Vamos orar? Altíssimo Deus, o nosso bom Pai eterno, nesta bendita hora, nesta manhã, aqui estamos reunidos, ó Pai, no Espírito do Senhor, os meus irmãos e eu, de toda a parte aí, alguns perto, outros longe, mas no Espírito nós estamos todos unidos em Ti. Pedimos ao Senhor que neste momento o Senhor venha ungir a nossa mente, ó Deus, nos dando compreensão dos Teus ensinamentos e conselhos para nós. Pedimos, ó Deus, que abençoe cada uma família dos Teus filhos que sempre está participando conosco. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos, a nossa lição de hoje vem falando sobre o sonho de Faraó. José, depois que ele saiu ali da casa de Potifar, já foi direto para a prisão, devido a um falso testemunho, da esposa de Potifar, acusando José, de tentar violentá-la. Então ele foi levado diretamente para a prisão, tá? E meus queridos, nós estudamos, ou vamos estudar o capítulo 40, a partir do verso 1, e também o capítulo 41, do verso 1 até o verso 36, tá? A lição vem mostrando aqui para nós, meus amados, meus queridos, que Deus ele cuida dos seus filhos fiéis, ele cuida de cada um de nós, ele cuida de você, tá? A partir do momento que você tomou a sua decisão de viver uma vida de fidelidade para com Deus, com os princípios de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus pela fé e pela graça de Cristo Jesus, tendo uma vida, regular com os princípios de Deus, com os ensinamentos da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, testemunhando, da graça salvadora de Cristo, tá? Queridos, você é óbvio que passa por privações, por dificuldades, por provações, por tentações. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, ou vivemos aqui neste mundo, não será diferente, tá? Deus não vai blindar você, não vai blindar a mim contra os ataques de Satanás, tá? Mas uma coisa Deus vai fazer, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar poder para que você possa vencer todos os ataques de Satanás. E Ele usa todas as suas artimanhas, de todos os meios possíveis que Ele tem para te atacar, sempre usando pessoas como seus instrumentos, é claro, ok? Não foi diferente com José, José, desde da sua meninice, da sua infância, conforme o aprendizado que ele havia aprendido de Deus, conhecido a Deus, a verdadeira forma de adoração e a quem adorar, que era somente o Deus Santo,
o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus que é criador de todas as coisas. Então, queridos, José, né, ele foi aí vitimizado de vários ataques, de várias tentações, né? E entre tantas essas, né, como nós vimos aí, ele foi tentado, né, a se desviar dos ensinamentos, dos princípios de Deus, através, né, da tentação da esposa de Potifar, para que ele pudesse ter um relacionamento com ela, tá? Um relacionamento amoroso. E então, como nós vimos na lição de ontem, José, né, ele foi assim bem enfático, né? Ele foi bem positivo. Ele disse para ela que jamais ele poderia cometer tamanha maldade, tamanho pecado contra Deus e também traí-lo, o seu patrão, né, Potifar, né, o seu irmão, né, porque todos nós somos irmãos uns dos outros, todos nós fomos criados por Deus. Então, por esse problema enfrentado por José, ele foi para parar na prisão. Só, queridos, que os filhos de Deus é assim, em todos os lugares aonde eles estiverem, aonde eles forem, né, que seja num bom lugar, né, ou que seja num lugar que ele jamais desejaria ir, né, como no caso de José, que era na prisão, mas ainda assim, nós, nas mãos de Cristo Jesus, somos uma bênção em todos os lugares. E José demonstrou de uma forma bem clara, mesmo ali na prisão, né, que ele confiava em Deus, que ele acreditava em Deus, que ele foi salvo por Cristo Jesus, né, e José tinha esta certeza que Cristo estava ali com ele. Tá? Meus amados, da mesma forma que lá na casa de Potifar José era um escravo, José não era assalariado, ele não tinha uma remuneração pelo seu trabalho, por aquilo que ele exercia ali como servo, na verdade como escravo, mas, queridos, José fazia tudo com amor e fazia muito bem feito. Tá? Nós precisamos aprendermos, meus queridos, como filhos de Deus, fazer as coisas, né, fazer o nosso trabalho, tá? Seja na sua empresa, ou seja, onde você é um funcionário, ou seja, se você é um prestador de serviço, se você é um vendedor, tudo que você for fazer, você precisa fazer de forma muito bem feito, tá? E trabalhar de forma honesta. Essa é a vontade de Deus. Ok? Era assim que José fazia. José fazia tudo com dedicação. Tá? Não é porque ele era um escravo que ele fazia o trabalho ali meia boca, vamos dizer assim. Não, ele fazia como se estivesse fazendo para Deus. E, na verdade, quando nós prestamos, queridos, nosso serviço, nós precisamos fazer porque nós estamos prestando não simplesmente para os nossos patrões, mas nós estamos prestando um serviço para Deus. Deus nos chamou para aquele determinado lugar para dar um bom testemunho, né, de como os filhos de Deus devem, em qualquer lugar ou em qualquer circunstância, como ele deve proceder como um cristão. E foi assim que José era e fazia ali na casa de Potifar. E quando ele foi preso, né, por acusações falsas, queridos, mas ainda lá na prisão, José continuou obedecendo a Deus, ele continuou sendo fiel a Deus e ele continuou fazendo tudo da melhor forma possível. Ali mesmo preso, tá? José, ele trabalhava, ele fazia, né, muitas coisas ali em prol dos outros presos
E ele fazia com muito amor e com muito carinho. Tá? Muito bem, 2 presos foram levados ali para a prisão onde José estava. Conta a história aqui da nossa lição. Tá? Um era um padeiro e o outro um copeiro, que era o padeiro e o copeiro do rei, né, do Egito. Só que ele se envolveu ali numa confusão, em algum problema, né, que o rei decidiu mandar prendê-lo. E por um tempo, né, aproximadamente uns 2 anos ali, que José estavam ali, José já estava adaptado ali em fazer sempre por amor, né, o bem em favor dos presos, e é claro que o carcereiro via aquilo que José fazia, e ele até entregou os presos ali sobre a responsabilidade de José, imagine só. Porque José, meus queridos, ele amava as pessoas. Tá? Independentemente de como elas eram e o que faziam e por que estavam presos ali, elas eram amadas. E nós precisamos amar a todas as pessoas, independentemente do que ela é, do que ela faz, do que ela fez. Tá? Na circunstância como ela está, nós precisamos aprender a amá-lo. Porque, meus queridos, todos nós, mesmo com os defeitos de caráter, uns mais, outros menos, mas todos nós somos pecadores, mas todos nós fomos criados por Deus. Ok? Pois é. Aqueles rapazes tiveram um sonho, né? O copeiro teve um sonho quando ele viu ali 3 galhos de videira, né, que produzia ali os seus frutos, e então ele sonhou que ele estava tirando ali, né, as uvas, e eles ali apertava aquelas uvas ali no copo, né, e se fazia daquele suco que caía ali no copo, né, um precioso vinho, e ele então estava ali apresentando para o rei, assim como ele fazia quando eles estavam ali, servia ao rei. Tá? Queridos, José, ele foi o intérprete dos sonhos. Deus usava José da melhor maneira possível para que José ele fosse útil na sua obra em qualquer lugar, em qualquer circunstância. José estava testemunhando do amor de Deus. E José então diz para aquele rapaz, ainda em 3 dias você vai ser chamado outra vez pelo rei e você vai retornar como servo para servir ao rei. Quanto o sonho do padeiro, meus queridos, né, que ele viu ali 3 cestos que estavam sobre a sua cabeça, e os 3 cestos estavam cheios de pães e de outras iguarias ali, né, muito desejável, mas ele percebeu que algumas aves do céu voavam e vinham e comia aqueles pães ou aquelas preparativos, aquelas iguarias que estavam ali. E a interpretação não foi muito boa para ele. E José disse assim, olha, em 3 dias também, como é a representação dos 3 cestos, tá? A sua cabeça será decepada e o seu corpo, né, será dependurado, e então as aves do céu virão e comerão o seu corpo. Que coisa terrível, né, meus queridos? Que o pecado é capaz de fazer, o que o pecado é capaz, né, de destruir o ser humano. Tá? E exatamente aconteceu como José havia interpretado os sonhos. Só que José havia dito, meus queridos, para aquele rapaz que foi restituído ao seu posto de serviço, de trabalho, o copeiro que era servir ao rei, ele diz assim, lembra de mim, fala alguma coisa de mim quando você estiver lá no reino. Tá? Mas, queridos, uma lição que nós precisamos aprender aqui. Aquele rapaz se esqueceu de José por muito tempo, aproximadamente 2 anos. José foi esquecido. Aquele rapaz nunca mais lembrou de José.
nós temos a tendência, meus queridos, de sempre esquecer das bênçãos de Deus e ser ingratos. Infelizmente, o nosso coração é assim. O salmista Davi diz que enganoso é o coração do homem. O nosso coração é enganoso. Tá? E nós temos essa tendência de sermos ingratos. Ingratos com as pessoas, ingratos com aqueles que nos fazem o bem, ingratos, não é? Com Deus, que todos os dias Ele derrama milhares, 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 milhares de bênçãos sobre a nossa vida, e muitas vezes nós terminamos um dia, né, sem mesmo parar um pouco, um momento, alguns minutos, para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo por nós. Infelizmente, nós somos assim. Somente quando nós aprendermos de Jesus, a andar com Jesus, a viver com Jesus, a seguir a Jesus, é que Ele vai enchendo o nosso coração, meus queridos, de gratidão. E aí você é sempre grato por aquilo que Deus está fazendo. Tem alguma coisa que nós devemos e precisamos cada dia agradecer mais e mais a Deus do que a certeza de que nós fomos transformados, no sangue de Jesus fomos lavados, né? Nós fomos livres e perdoados dos nossos pecados, né? E livres da condenação do pecado? Pois é, deveria ser razão, motivos importantes de todos os dias agradecermos a Deus por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Mas um dia Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar os sonhos. Os sábios, né, ali do reinado, os adivinhos, nenhum conseguiram interpretar o sonho. Faraó teve um sonho de que 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né, 2 grupos, e ele percebeu que no seu sonho aquelas vacas magras destruíram, né, e comeram as 7 vacas gordas. Depois ele acordou e voltou a dormir e teve outro sonho na mesma noite. E o outro sonho contava que ali ele percebeu que numa seara, né, havia ali algumas plantações, né, e naquelas plantações havia 7 grandes espigas, né, e então na mesma árvore, no mesmo pé, né, que nasceram as 7 espigas bonitas, né, grandes, nasceram também outras espigas minúsculas, tá? com os grãos, né, ali bem xoxos, né, pequenos, e ele percebeu que aquelas espigas pequenas destruíam as grandes. José foi chamado depois que as tentativas, né, da interpretação dos sonhos por os sábios ali do reinado não conseguiram. José foi chamado. José saiu da prisão e ele foi direto para o palácio. E lá no palácio, Deus o capacitou com o poder do Espírito Santo e ele interpretou o sonho do rei. E ele disse: olha, rei, no seu sonho, as 7 vacas magras e as 7 espigas, né, xoxas, que destruíram as outras bonitas e mais gordas, isso significa que 7 anos bons, tá, estão à sua frente, que serão muito produtivos, bons anos chuvosos, onde haverá muita produção de cereais. Mas virão logo na sequência 7 ruins anos de sequidão, tá? Onde não terão nenhuma produtividade. E tudo aquilo que foi colhido durante os 7 anos bons serão então terminado, né? Durante os 7 anos ruins. Então serão consumidos, tá? E depois haverá uma grande fome. Não haverá mais alimento em lugar nenhum na face da terra. Então, rei, você como um sábio, você precisa separar alguém inteligente, alguém sábio, alguém que é um bom administrador,
para que durante esses 7 anos bons de uma boa colheita, eles possam então, né, armazenar muita comida para que nos próximos 7 ruins anos não venha a faltar. E o rei olhou para José e disse assim: eu não vejo outro alguém melhor do que você. Por essa razão, você está livre da prisão e agora você vai estar aqui no reino e você será o meu administrador. E depois de mim, você será o segundo. Acima de você, somente eu, disse o rei. Queridos, você pode imaginar o tamanho da bênção de Deus, o que Deus pode fazer, se transformar aquele que é mal em bem? É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje, nesse momento, agora. Basta você ter esta certeza e confiar em Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um precioso dia abençoado na graça e no amor de Cristo Jesus. Fique com Deus até amanhã, se Deus quiser.